É de um autoritarismo, a ideia de que sua vida vale um celular e que se você não entregar, ou se você tremer a mão, o celular cair no chão e ele desconfia, ele dá um tiro em você. E a gente não se toca. Isso é muito absurdo. Países como, os Estados Unidos entendem isso. Puxou a arma, tá cometendo, você vai ficar muito tempo preso. A gente aqui, na audiência de custódia, mas não levou a óbito ninguém, ele nem atirou. Imagina, ter uma arma fria, usou essa arma fria pra assaltar alguém, cara, pra mim, se o policial viu, é tiro na cabeça, tem que matar. O cara tá se colocando nessa posição, ponto. Se ele se entregou, é muito tempo de cadeia. E ponto. E a gente tem que entender, porque, novamente, esse raciocínio que eu fiz com você, as pessoas não fazem. Que é a ideia da naturalização. Quando você fala de Bukele, quando você fala do prendeu, matou, a esquerda te coloca como direita, de extrema direita. E os bolsonaristas colocam você como esquerda. Renan, o que você é? O que o Missão é? Sem falar de outros, né, termos, fascista e tudo mais, né? Essa é uma pergunta que ela se torna cada vez mais difícil, porque eu tento sempre ser muito honesto e na resposta que eu quero dar. Ser meramente de direita para boa parte dos brasileiros significa gostar do Bolsonaro. E aí, mesmo tendo propostas muito mais enfáticas e muito mais duras do que, por exemplo, a dos candidatos de direita, como o Flávio, eles vão falar que eu sou esquerda porque eu não sou puxa-saco do sobrenome dele. O esquerdista, veja, eles faziam caricaturas nos anos 90 falando que o Alckmin era nazista. Sim. Tem caricaturas, assim, se o Lênin quiser encontrar, vai ter meme na internet. Caricaturas do Latuf, do Alckmin andando com braçadeira nazista. Pra eles, qualquer um que discorda um pouquinho vira fascista, vira nazista. Então, é um tipo de ataque que não conta. O do bolsonarismo é um ataque que faz parte da ideia de que eles definem se você é ou não um inimigo. Olha, se você não tá com o Bolsonaro, você é inimigo, então você é um comunista. Isso é vazio. Então, se você estuda as nossas propostas, a ideia de lei e ordem, você vai falar que nós somos um grupo à direita. Ponto. É um grupo à direita. Qualquer classificação clássica, qualquer literatura, se eu botar um professor sério de ciências políticas para estudar, ele vai falar, isso aqui é um grupo de direita. Beleza. Entretanto, a gente tem uma coisa aí, uma característica nossa, minha, do Kim, de todo o time. Nós somos criativos e nós procuramos soluções fora da caixa. Por exemplo, aquilo que eu falei pra você no começo do programa sobre os prefeitos nos interiores do Brasil. Isso é um problema de esquerda ou de direita? Não dá pra saber, eu não sei. Eu não sei se é um problema de esquerda ou de direita, é um problema. E qual a solução que eu tenho que trazer? Uma solução de esquerda ou de direita? Os problemas não são de esquerda e de direita. A solução talvez passe por um pensamento, uma ideologia. Exato. Então a solução que eu trouxe é uma solução que você vai encontrar alguns paralelos no Japão, outros na Inglaterra, Itália, e outros muito na China. Eu não tô ligando se a China é comunista, se o Japão é capitalista. Eu não tô ligando. Aí eu quero trazer a melhor proposta possível. E eu vou olhar com generosidade. Eu quero olhar a experiência chinesa de maneira generosa. Eu quero olhar o que Israel faz com startups de maneira generosa. Vou tomar nota. Eu vou olhar Botsuana. Botsuana tá ultrapassando o Brasil. Renda per capita, um monte de coisa. Pô, vou aprender com Botsuana. Vou aprender com Ruanda. Eu acho que é Kigali, me corrijam aí, acho que é Kigali a capital da Ruanda. Kigali tem programas de limpeza pública. Uma cidade mais bem cuidada do que as nossas. Kigali, os caras estão passando por guerra e tudo mais. Então eu vou aprender. Tô tomando aula aqui com os caras. Eu quero aprender com todo mundo e não importa se tem cor de esquerda ou cor de direita. Eu acho isso uma discussão idiota. Agora, em princípios valorativos, eu acredito no direito à vida, acredito em lei e ordem, acredito em direito de propriedade. Acho que o motor que induz a criação humana e a capacidade humana de se organizar e gerar riqueza é o indivíduo e é a organização, vamos dizer, privada entre indivíduos. Mas não nego a capacidade que o Estado tem de juntar as forças produtivas para a gente poder acelerar esse processo. Então, sendo essa pessoa, sim, dá para colocar que eu sou de direita, mas eu e o nosso time somos um grupo que imagina soluções e estuda essas soluções sem se preocupar com rótulos. Quem que é extrema-direita? Eu nem sei definir o que é extrema-direita. O que é extrema-direita? É um grupo, sei lá, hiper racista de algum país? Eu não sei colocar o que é um extremista de direita. Eu volto a colocar. Aqui eu sou qualificado pela esquerda por ser de extrema-direita, porque eu não sou petista, porque eu simplesmente não defendo o Lula. Eu não sei qual é a classificação. Muitas classificações vão levar, por exemplo, o Putin a ser colocado como extrema-direita. Muita gente na Europa fala que o Putin é de extrema-direita. Agora o Putin é aliado do Lula. Aí ele vira um soberanista.
Entendeu? Aí é uma soberania. Aí tá tudo bem. Então são esses critérios que eles são meio vagos. Eu não me guio por eles, eu acho isso perda de tempo. Em relação à política internacional, como que o Brasil vai se colocar nessa briga por terras raras, nessa briga de política entre China e Estados Unidos que vai se intensificar cada vez mais, né? Cara, a gente tá tendo mais uma chance, mais uma grande janela de chance oportunidade, né? que as nossas riquezas nos entregam de se posicionar perante o mundo. As terras raras, né, que, assim, normalmente as pessoas... É difícil o tema. São vários elementos lá da tabela periódica, elementos com nomes esquisitos. Outro dia eu estava vendo sobre disprósio, né? Elementos são usados para fazer ímãs, semicondutores. Porque as terras raras têm propriedades que são magnéticas, luminescentes e catalisadoras. Então são componentes que têm essas 3 propriedades. E essas propriedades podem ser usadas na indústria bélica, na indústria de supercomputador, para fazer super ímãs e baterias. E o Brasil tem a segunda maior reserva mundial disso. E com a concentração específica de alguns desses componentes que são muito importantes em algumas áreas. Esses componentes, então, eles servem como base para uma indústria de ponta, com altíssimo valor agregado. Aí a gente tem que escolher. Nós vamos ser o fornecedor da matéria-prima ou nós vamos lá trazer a cadeia para cá? Essa é a grande discussão. Porque trazer a cadeia para cá, a gente tem que implica que a gente não tem a tecnologia, e que essa tecnologia vai ter que vir de outros países, e que vale a pena para empresas lá fora produzirem esse conteúdo aqui. Porque de nada adianta eu não fazer uma reforma de competitividade, eu diminuir impostos, eu facilitar a contratação e demissão de pessoas, eu ter, vamos dizer, marcos legais estáveis, ter uma lei ambiental, e passou, graças a Deus, estável e funcional. De nada adianta eu não ter nada disso. Aí, para vir uma empresa instalar aqui, vamos dizer, uma empresa de drones ou de motores que envolvem motores elétricos que envolvem bateria, e o preço ser 1000 vezes mais caro que o da China, que aí você perdeu para a China. Então os próprios parceiros no Ocidente que você pode ter para criar essa cadeia aqui, não vão querer colocar a cadeia aqui, porque eles vão falar, não adianta nada eu montar uma empresa aí. Ninguém vai querer montar uma empresa aí. Então, nós temos que, entender o jogo geopolítico, a gente tem que saber quem tem as tecnologias e quem que topa ser parceiro. 2, a gente não pode, de maneira alguma, sair vendendo as matérias-primas. E 3, assim, puramente, só leva menos próximo. De terras raras que foi comprada? Então, veja só, lá em Goiás, ela foi comprada pela, traduzindo, né, tradução livre da empresa americana, Empresa Americana de Terras Raras. Essa empresa tem 10% de capital federal americano. O Trump comprou. Ou seja, o Trump está indo para a linha de estatização. E essa empresa se tornou uma empresa de interesse norte-americano para comprar minas de terras raras em vários lugares do mundo. Até pagar um valor a mais. O Trump está topando pagar mais até para fazer preço. E aí você começar a direcionar essas terras raras para os Estados Unidos e entrarem nessa super indústria. Que a China já tem. Porque a China, como ela tem muita terra rara, é o país que mais tem. E ela tem a tecnologia. E ela tem a competitividade. A China faz o ciclo completo. Os Estados Unidos, eles estão olhando assim, vamos pegar essas terras raras em outros países, especialmente o Brasil, e aí vamos processar eles aqui, alguma coisa na França, alguma coisa no Reino Unido, e a gente cria um complexo industrial de terras raras, em que eles ficam no topo e a gente fica na base. Não acho que vale a pena. Por quê? Porque o Brasil pode usar as terras raras para suprir o gap de tecnologia que a gente tem para os outros países. Como a Coreia fez. Exato. Como a própria China fez. Como a China fez. Então a gente tem que usar essa oportunidade histórica, tem que ter um presidente cara de pau, galudo, que vai falar, Trump, não, se for para fazer esse negócio, não vai valer a pena, não vou fazer. Vamos com calma e vamos, reforma de competitividade, acordos internacionais inteligentes, saber quem serão nossos parceiros, e aí você montar a cadeia paulatinamente. Eu quero saber quando eu vou fazer o drone aqui, vou fazer a bateria, o motor aqui. Não só tirar o disprósio, os outros componentes, aí manda lá como estavam falando, não, a gente pode mandar até o imã. Um imã é um pedaço, eu quero a indústria completa. Porque aí isso nos coloca no jogo geopolítico. Aí é um Brasil que teve compartilhamento de tecnologia com os gringos, é um Brasil que começa a tirar o gap, começa a ter empregos de alta complexidade, começa a trazer capital humano de qualidade. Gente da Coreia, gente dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, para trabalhar aqui, isso vai elevar os salários, melhora a economia. E outra, cria uma indústria de defesa aqui, que é uma piada a nossa indústria de defesa. Cria uma indústria de defesa, porque aí a gente possa ser soberano. E aí tem que ser um projeto para os próximos 20, 30 anos. Então essa é uma chance que está dada aqui.
Eu não sei o que o Lula está negociando com o Trump sobre terras raras. Ele não fala sobre isso. E claramente o Trump, na guerra das tarifas, ele colocou essa posição envolvendo o Brasil e tem um monte de empresário brasileiro, banqueiro, rodando por aí, comprando as áreas onde tem as terras raras e querendo negociar com os gringos. Tem indústria de ponta de tecnologia americana vindo pro Brasil, já vê isso. Tem uma corrida do ouro envolvendo terras raras aqui. E a gente tá de bobo nessa história. De bobo, as discussões aqui são meio infantis. Então, nós temos que entender assim, nós temos que ter um plano soberanista, e essa é a nossa proposta, para fazer a cadeia inteira com transferência de tecnologia, entendendo as ramificações que a gente vai ter. Isso nos permite ter uma indústria bélica, sim. Isso pode nos permitir ter uma indústria de baterias aqui. Pô, vamos ter. Só que também temos que entender que se não tiver a reforma de competitividade, que faça com que os preços dos produtos finais que são feitos aqui sejam competitivos, não vai valer a pena para ninguém investir. Aí fica aquela enganação, que é a enganação que a gente tem da indústria automobilística brasileira. Que deram subsídio. A indústria automobilística brasileira tem um ótimo vídeo do Marcos Lisboa, em que ele dá uma palestra para a Anfávia. A Anfávia é a federação das empresas automotivas no Brasil. Conheço a Anfávia, já lidei muito com fornecedor automotivo mais jovem quando trabalhava na área de metalúrgica. A Anfávia, ele deu a bronca. Vocês tinham um baita de um poder e poderiam ter usado a pressão que vocês fazem para passar reformas de competitividade. Não passou. Vocês ficaram fazendo lobby para obter isenção fiscal para vocês. Aí agora tá super difícil e vocês estão fechando as empresas. E só vale a pena ter uma fábrica, uma automotiva no Brasil se tiver um monte de subsídio do Estado. Pô, tá ruim. Assim não tá fazendo sentido. É o tal do custo Brasil. Então nós temos que combater o custo Brasil, ter a reforma de competitividade que faz com que o dinheiro fique barato, ou seja, os juros baixem muito, que a energia fique barata, que a infraestrutura de transportes, ou seja, estrada, ferrovia, porto, seja bem feita porque aí o custo fica barato, que as leis trabalhistas sejam fáceis de lidar, que sejam previsíveis de lidar. Aí, instalar a empresa que faz sentido. Porque a gente tem outros fatores de produção, a gente tem uma população grande, a gente tem terra abundante, a gente tem o potencial de extração energética, seja solar, eólica, hidrelétrica, até termoelétrica tem aqui, atômica. Então, usemos isso. E aí, torna-se competitivo produzir no Brasil, e aí a gente tem um plano sério. Veja, nada do que os outros países não fizeram. Nada do que a China não fez. Vamos olhar para esses caras. Falo aqui como um cara de direita. Vamos olhar para a China. Você foi para lá. Vamos olhar para Israel, para pegar o outro lado. Vamos olhar para o que os caras fizeram. Vamos ter a humildade de copiar. Um lado você tem que ter a humildade de saber, cara, a gente vem errando muito. E a gente só não é uma dessas 5 nações mais poderosas do mundo porque a gente errou demais. Mas do outro lado, vamos ter a ambição poderosa de corrigir os nossos erros através dessa humildade e ir pra cima e se tornar um país muito, muito foda. Nós podemos. Então, assim, é a humildade do outro lado e a ambição do outro. Tem que coordenar essas duas coisas. Vamos falar de economia daqui a pouco. Eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta aí do chat, Lene. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Pedro Pitt. Ele fala o seguinte: concordo com o combate firme ao crime no curto prazo, mas a longo prazo a educação é a chave. Professores são mal pagos, gerando falta de profissionais. Como o senhor pretende valorizar a carreira e atacar a raiz disso? Uau, é uma baita pergunta porque é verdade. Assim, no curto prazo é lei e ordem. Mas se você não melhora, vamos dizer, a forma de ascensão social das pessoas e ganho de conhecimento e dignidade das pessoas, uma hora você vai ficar impondo lei e ordem o tempo todo a ponto da população virar prisioneira do próprio país. E esse é o problema que a gente não pode viver. Então, como a gente tira o ciclo? Eu falo, tem o prender ou matou, que é a imposição da lei e ordem, e logo em seguida tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola, que é bandeira, o Estado ocupa os lugares mais humildes, a polícia impõe a ordem no sentido positivo, para as pessoas andarem tranquilas na rua, e aí vem a escola, que é, temos que criar uma cultura de excelência no nosso país. Pois bem, hoje, um professor numa escola não consegue dar uma bronca no aluno, não consegue expulsar o aluno da sala de aula, professor de escola pública. Ele perdeu a autoridade. Os métodos de ensino, por exemplo, da alfabetização, eles são métodos alternativos em boa parte das escolas brasileiras. A gente tem que obrigar a ter o método que realmente funciona, que é atestado no mundo que funciona, que é o método fônico. É o básico do básico do básico. Quem duvida de mim, veja a experiência do Mississippi nos Estados Unidos, um dos lugares que tinham os piores índices educacionais e foi para a lista dos melhores índices educacionais nos Estados Unidos da América. Fazendo isso, básico, método fônico, alfabetização, a gente parou de fazer isso. 3, pouca gente está falando, os professores não aguentam mais. Você misturar alunos típicos com atípicos na mesma sala de aula. Imagina você pegar um aluno autista, nível 2 ou nível 3, tendo às vezes um surto no meio da sala de aula porque ouviu um barulho, e ele gritando e o professor tendo que dar aula, aí
ele não tem autoridade pra brigar com outro aluno que às vezes fez bullying no aluno autista. Ou aí um outro puxa um celular, ele não pode tirar o celular da mão do aluno. Então, separar. Se o aluno é especial, a escola tem que ser especial, ele não pode estar com o aluno típico lá de maneira alguma. 4, professores e diretores de escolas que têm desempenho melhor ganham dinheiro, ganham prêmios em dinheiro. E aquela escola recebe mais investimentos. A lógica nossa é a inversa. Você investe no município ou na escola que está indo pior e não na que está indo melhor. Quem está indo melhor tem que ser premiado. Senão a gente fica deixando de recompensar quem está trabalhando melhor. E aí quem está indo mal? Tem que sair. Você não pode ser um diretor de uma escola que não está indo bem. Dito isso, nós temos que dar a oportunidade para o diretor e o professor recuperarem, tirarem o gap. Lembra aquilo que eu falei? As famílias, eu falei no começo, as famílias não dão valor para a educação no Brasil. Isso é um fato. Quanto mais humilde as famílias, menos valor tangível as pessoas veem na educação. Pois bem, vamos resolver isso. Vamos dar prêmio em dinheiro não para o cara frequentar a aula, que é o pé de meia. É para as famílias que obtiverem, através dos seus filhos, melhores notas nas escolas. Provões objetivos, não uma matéria que o professor, uma prova que o professor dá, porque o professor pode ser pressionado. Não. Um provão objetivo, todo ano, os melhores alunos, a família ganha um prêmio em dinheiro. Aí o prefeito do município tem que fazer o prêmio para os melhores alunos, a família tem que ser homenageada, tem que ser um status social você ter um filho que vai bem na escola pública. Esse filho pode ganhar inúmeros prêmios. Dentre eles, você quer ir para a escola mais bem ranqueada, privada, com tudo pago pelo Estado? Por quê? Porque aí a gente já começa a fazer a tal da política de cotas lá na base. Eu pego um menino que tá no segunda série, terceira série, ele tá indo bem, tem um desempenho grande, vamos botar ele na escola, vamos botar aqui em São Paulo, no Colégio Bandeirantes. Compra uma vaga no Colégio Bandeirantes para aquele menino poder concorrer em igualdade de condições. E você começar a fazer justiça social pra família dele entender logo lá na base. Meu filho... Cara, eu venho de baixo, o pai é motorista de Uber, a mãe faz bolo e vende pros vizinhos, vende pra fora, só que o nosso filho é um orgulho, estudando nas melhores escolas, a gente ganhou um prêmio aqui, tá aqui a medalha. O Estado brasileiro não valoriza. Aí a família começa a falar, estou vendo um valor muito tangível na educação. E aí você cria essa cultura. A gente tem aplicação de tecnologia, inteligência artificial, é uma outra etapa, porque a gente não pode colocar isso sem antes fazer a base. E depois, aí falando em universidade pública, nós temos que inverter a pirâmide. O dinheiro tem que ir mais para a educação básica do que para o ensino superior. E o dinheiro do Estado do ensino superior tem que ser nas áreas que vão gerar mais produtividade na nossa economia, que envolvam inclusive pesquisa, que são áreas ligadas a exatas e biológicas. Pesquisa na área de biológicas, pesquisa na área de exatas. É isso. Estamos formando muito advogado. É muito advogado, muita gente de humanas, cara. Todo respeito, eu fiz direito. Quem vai gerar produtividade no mundo que tem terras raras, no mundo que tem programador, no mundo AI, é quem tiver no topo na área de biológicas, no topo da área de exatas. Ponto. Temos que criar pesquisa para criar empresas que tenham parte nessas pesquisas. E aí, estamos falando do Brasil entrar no rumo na área de educação. Tem mais uma pergunta aqui da Andy Gales. Ela falou o seguinte, com cerca de 74% do eleitorado dizendo não saber quem você é, qual é o plano concreto para ganhar escala nacional em poucos meses? Rodar o Brasil. E em todos os lugares que eu puder ir. TV, podcast, rádios locais. Todos os lugares que eu puder ir. Eu tô gravando 5, 6, 7 vídeos todos os dias. O que eu não vou fazer, vou começar. Eu não vou vender a mãe para ficar mais conhecido. Então eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então eu não vou vender o almoço para pagar a janta. Eu não vou vender não vou vender a janta para pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras, que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque, sendo mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa, mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi. Se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo, me divulgue muito, não é pedido de voto, é de divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio, e quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio, do Lula, acabou. Os caras têm a cabeça, né, do pai do Flávio Jair, ou Lula, lá da Guerra Fria.
É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções para os problemas que a geração deles não resolveu. Então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão eu andava lá. O Maranhão acho que é junto com a Bahia, um dos estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me parou. Ah, aqui é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida da pessoa tá uma desgraça no Maranhão. E chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados. Que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho. Tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Vamos lá. Essa pesquisa é de abril de 2026, Atlas Intel. Lula 46,6, isso é primeiro turno, né? Flávio Bolsonaro 39, tá lá o Renan em 5,3. Tá na frente do Zema e do Caiado, ó. Pois é. E aí? Daí pra 10, o que precisa acontecer? Continuar fazendo o que eu tô fazendo. Rodando o Brasil, falando proposta, modéstia à parte. Não quero me gabar aqui, mas assim, a gente tá discutindo proposta o tempo todo. Proposta e análise de Brasil. Com esses números você vai para debate, para todo debate, né? Vou. Zema e Flávio já toparam fazer debate aqui comigo. Você também topa? Vamos, iremos em todos os lugares. A gente precisa mostrar as nossas ideias que nós temos aqui. E acho que o espaço da internet é sensacional para isso. Hoje em dia é o que faz a diferença. Com Essa é outra certeza. pesquisa? Quest, você tá com... Quest eu não leva a sério. A que você tá mal, você não leva a sério. Não, a que você tá bem, você leva a sério. Não, vamos lá. Falou assim, é legal. Não. Uma menina que fala mal de mim, eu não levo a sério. Não, Aí você fala... vamos mudar. Datafolha, eu dou pior do que na Quest ou igual e eu levo a sério. Qual que tem do Datafolha aí? Tem. Não é isso. Mas qual é o problema da Quest? É ruim em outras? A Quest é o problema do envolvimento das lideranças dos institutos. Enfim, não vou ficar sendo polêmico hoje, tá? Mas assim, no momento certo eu vou comentar sobre os institutos, que agora eu sou pré-candidato, e aí a gente descobre, foi o Bismarck que falou, se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas são feitas, ficariam horrorizadas. Eu pergunto, se as pessoas soubessem como as pesquisas também são feitas, confie em muita institutos... gente me falou isso já e... Vou te falar, confie em institutos que são internacionais. Porque o cara não vai destruir a credibilidade dele nos Estados Unidos roubando ou fazendo número em pesquisa no Brasil. E tem um instituto aqui que é internacional, dentre todos esses. Qual Só que um. É o Atlas. Tá. Que acertou Hungria, acertou Chile, acertou Argentina. Na Hungria, eles acertaram no detalhe. No detalhe. Todo mundo estava errando quem ia vencer na Hungria. Eles acertaram no detalhe. A Atlas, eu considero, já de muito tempo, eu já venho falando que a Atlas é um instituto mais sério, desde a de 2021, quando eles começaram a fazer sondagens sobre popularidade do governo Bolsonaro. Então, tem vídeos meus, é só procurar, tá lá. Eu falo muito bem da Atlas. Considero o método deles mais interessante, uma questão de método. Porque ao fazer as sondagens online, eles encontram um eleitorado que já está, em certa medida, mais firme na sua tomada de posição. Enquanto outros institutos que fazem pesquisas em rua ou telefônicas, especialmente as telefônicas em casa, eles vão pegar um eleitor que só tem recall. Então, a Atlas, ela antecipa as tendências do eleitorado. E ao antecipar as tendências, ela aponta os caminhos melhor e ela acaba sendo mais precisa no final das contas. Então eu gosto da metodologia deles. Vamos para polêmica, Renan? Estamos aqui também para Vamos isso. lá, então. Algumas coisas você já respondeu na outra entrevista que você deu, mas como pode ter alguém vendo pela primeira vez, vamos lá. Intercept falou de que pessoas estavam recebendo dinheiro para quando vocês saíram pegando para fazer o partido, né? Matéria da Intercept. Sim, eu lembro. É que o Intercept, né? Assim, publicou relatos de pessoas dizendo que assinaram apoio sem saber claramente que era para criar um partido ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. Isso que eu ia falar. Os personagens do Missão, ou do MBL, quando estão envolvidos em algum escândalo, alguma coisa que gera em redes sociais algum tipo de ódio ou de alguma coisa, reverberam bem mais do que nos outros partidos. Por quê? Porque eles têm uma personalidade muito forte. Porque eu vou citar... Porque as pessoas esperam mais da gente. Pode ser. Então qualquer coisa que no PL ou no PT ninguém liga, conosco, tipo, olha só, porque se espera mais da gente, se cobra mais da gente. E é pra esperar mais e cobrar mais, porque nós somos melhores. Então cobra mesmo. Os mais famosos, né, do Arthur, né, em que tem alguma coisa que fala que você fazia Tour de Blondes, falar sobre isso, já falou também, mas falar sobre isso. Esse lance da Intercept sobre pessoas que assinaram sem saber. E que eu levantei também, o Metrópolis procurou, eu nem sabia desse perfil Phallic Man, que é um influenciador neonazista, teria
qual é a ligação dele com missão, ou se vocês exaltam ele. Então, coloca tudo no meu balaio. E a última coisa do Guto Zacarias, que sempre falou contra o aborto e teve esses áudios. Cara, vocês têm que se preocupar com esses áudios aí, né? Surgiu o Instituto do Áudio Bombinha. Exato. Eu já venho avisando, ó, áudio bombinha. Enfim, Tem né? mais alguma coisa que eu esqueci aí que o pessoal tá falando no chat? Já coloca tudo no meu balaio, já coloca todas as coisas pra ele responder. Só vai o me pessoal lembrando tava que você já é o número Tá. 4. O pessoal também estava perguntando sobre as dívidas tributárias Maravilhoso. de que foram divulgadas também. Tá. E se surgir mais alguma coisa, eu vou te falando aqui no chat. Então, Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!